Marcos, se humilha, volta para o ministério. A igreja está te esperando de braços abertos. Pai seja convosco. Vamos dar continuidade às santas conversações. De quando em quando aparece um comentário como esse. E hoje eu me peguei, irmãos, vasculhando, as nossas fotografias, e achei alguma coisa aqui, senti de mostrar para os irmãos, contar um pouquinho da nossa história, do nosso ministério aqui no Jardim Real e responder, irmãos, a respeito disso, o que aconteceu, se eu vou me humilhar, e voltar para o ministério. Então, vamos começar com a nossa história. Eu já falei para os irmãos, em poucas palavras resumidas, que eu nasci já, meus pais já professavam a sua fé em Deus, na congregação, e congregavam na Congregação Cristã no Brasil. Cresci, recitei, fui músico, e me casei, Deus me deu uma maravilhosa família, 2 filhos, um casal de filhos, netos, irmãos. E o Senhor me trouxe ao cargo de cooperador aqui no bairro do Jardim Real. Eu, durante muito tempo, morei ali em São Vicente, no meu casamento, exatamente mais ou menos 12 anos, e depois Deus nos trouxe aqui para esse bairro. Um lugar que não tinha obra, ermo, poucos moradores, mas o Senhor colocou no nosso coração, no coração da minha esposa, uma mulher que nasceu na primeira cidade do país, que é São Vicente, no centro. Era difícil conseguir algum imóvel do seu gosto, e ela, irmãos, por uma permissão, pela vontade de Deus, veio não só aceitar, mas querer morar no mato. Isso, irmão. Esse terreno onde eu estou aqui era mata de 3, 4 metros de altura. Quando eu fiz a minha casa, não tinha água encanada, luz elétrica. Tudo isso eu tive que emprestar do vizinho no início para construir a minha casa. E o terreno era tão encharcado que nós usávamos a água do próprio terreno para fazer a construção. E logo no início, Deus colocou no nosso coração de fazer, e o ministério, conhecendo, porque eu vim de São Vicente, fui auxiliar de encarregado de orquestra, conhecendo o dom que manifestava em mim, vendo a distância que existia entre um bairro e outro aqui, 5 quilômetros de Melvi, 5 quilômetros de Solemar, estou bem no meio de Solemar e Melvi, me proporam fazer uma sala de reunião aqui, porque minha família havia ficado num lugar ermo, e nós, pelos nossos recursos, a primeira coisa que nós fizemos foi uma sala de reunião. E congregávamos aqui no início 5 pessoas, 3 pessoas, Isso foi crescendo, foi multiplicando. Eu vou falar, foi aqui, irmãos, eu vou até mostrar para os irmãos, foi aqui que nós iniciamos. É uma foto antiga, não sei se os irmãos vão conseguir vislumbrar. Tá? É uma foto antiga, então não sei se vai conseguir focar. Essa era a salinha nos fundos da minha casa. Essas irmãs que os irmãos estão vendo aí são as primeiras servas de Deus que faziam a limpeza da salinha. Então, era
essa aí é a salinha nos fundos da minha casa. Nós começamos aqui, irmãos. Olha uma outra foto aqui, que mostra uma parte da salinha, os banquinhos, uma foto bem antiga, né, irmãos? Foi aqui nesse lugar, no fundo dessa casa, que começou a obra no Jardim Real, com um pouquinho de irmãos. E logo começou a crescer, né, irmão? O bairro começou a crescer. No início era rua de terra, vala aberta. Depois o progresso começou a chegar. Chegou a água, chegou a luz, depois chegou o cascalho. Já não precisávamos mais desatolar nenhum carro nos dias de culto, porque no princípio nós chegamos a usar lamparina, lampião. É bonita essa parte, irmãos. Eu até me comovo um pouco. Isso mesmo, chegamos a usar lamparina. Chegamos a usar até lampião a gás. Bons tempos, irmãos, bons tempos. Nós lutávamos com as cobras aqui, né? Que era mata virgem. Mas a comunhão inigualável. Irmãos, comunhão que nós sentimos nesse lugar, essa salinha. Irmão, Deus ama esses lugares humildes, onde não existe ostentação, ninguém tem como aparecer, porque é um lugar humilde. Aí você entende por que o nosso mestre escolheu nascer numa manjedoura. E nós desatolávamos um carro por culto aí. Mas logo, como eu falei para os irmãos, veio o progresso, né? Ficamos um bom tempo com cascalho na rua e depois veio o asfalto. 12 anos ficamos no fundo da nossa casa. 12 anos. Nessa época já estava numa situação difícil. Como assim, irmão Marcos? Não era gostoso? Era superlotada essa linha. Sempre nós recebemos visita de todos os cantos, irmão. Nessa salinha nós chegamos a receber visita dos irmãos da Síria. Nessa época não era o irmão Gerge. Mas chegamos só para os irmãos entenderem, de Portugal, de Espanha, de França, Estados Unidos, de todos os lugares do estado de São Paulo. Nossa salinha era muito visitada, muita presença de Deus, muitos sinais. Esse irmão aqui, que eu vou mostrar para os irmãos aqui, ó, esse aqui, ó. Tá vendo lá, em nome do Senhor Jesus, é na casa dele. Esse irmão aqui é o irmão que eu conto a obra, que ele teve vários derrames e perdeu a condição de andar, perdeu a condição de se sentar, e num culto, Deus o levantou e ele foi caminhando sozinho. Eu já contei essa obra, um dia nós vamos contar ela de novo, porque as obras que Deus faz na nossa vida são sempre novas. Essas coisas são eternas. Essas coisas estão fora do tempo. Não foi no passado, não se refere a passado e nem futuro. As obras de Deus, elas sempre são bem-vindas e novas na nossa vida. São coisas eternas, que nunca nós vamos esquecer mais. Foi nessa época que Deus fez essa obra com o nosso irmão Miguel também, nessa salinha. Quando ele teve o derrame, nós abrimos uma salinha na casa dele, porque ele não podia congregar, como eu já contei para os irmãos. Desde esse tempo nós vínhamos, irmão, clamando a Deus, para o Senhor preparar um local, porque tinha pessoas que passavam mal. Olha, esse lugar que eu estou mostrando para os irmãos, ó, olha, irmãos, ó, é desse jeito que os irmãos estão vendo. Cadê o vitrô? Não tem vitrô. Nos fundos de uma casa. Olha aqui, ó.
tudo fechado. Ah, nós colocamos um ventilador lá, um buraco lá atrás, ó, tá vendo? Para tentar ventilar, mas no verão da Baixada Santista, aqui, litoral, quem conhece sabe, o teto baixo, os irmãos viram o teto baixinho? Olha lá, as irmãs são de baixa estatura, olha lá, ó. Pé direito ali não tem 2,5 metros, na parte mais alta. 12 anos. Nada. O ancião mais velho aqui, da nossa região, aqui de Praia Grande, ele andava pelas ruas do bairro aqui, falando que nunca ia ter uma igreja aqui. Né? Os irmãos já sabem, né? Muitos sabem o que significa isso. Por conta da fama que correu, a boa fama que correu, dos milagres que aconteciam, né, das obras que aconteciam nessa salinha, dos cultos fervorosos, causou um grande ciúme, uma grande inveja. Então, esse irmão gratuitamente se tornou um inimigo mortal nosso aqui, meu. Né? Então, se dependesse dele, nunca existiria uma igreja aqui. Então, nós vimos essa impossibilidade. Foi passando os anos, mas quando chega o tempo de Deus, irmão, chega. Quando nós, irmãos, começamos essa salinha aqui, ó, no fundo da casa do irmão Miguel, já tinha passado de 10 anos, teve um dia que eu ajuntei a Irmandade, assim, quase que em um desespero. Irmãos, será que está faltando oração? Por isso que Deus não faz a obra? Vamos passar a noite orando para ver se a gente faz violência no céu? Era esse o nosso sentimento, 12 anos, irmão. E os irmãos imaginam o ancião mais velho da cidade, e ele contagiou todo o ministério, né? E agora, senhor, como que fica? Nós não podemos ficar mais assim desse jeito. Eu reuni nessa casinha do irmão, e nós íamos passar a noite. Os irmãos ficaram tudo contentes, que iam orar a noite toda. A Irmandade, aquela pureza, sabe, irmão? O primeiro amor. Mas quando eu estava reunido com eles para orar, para buscar, né? E o Senhor falou no meu coração: você perguntou para mim se eu quero que vocês orem a noite toda? Me lembro como se fosse hoje. Eu olhei para os irmãos, a casinha do irmão estava cheio de irmandade, irmãos e irmãs. Eu falei: irmãos, os irmãos não vão acreditar, Deus falou comigo. Eles trouxeram café, bolacha, sanduíche. Iam ficar a noite toda. E eles falaram: como assim, irmão Marcos? Já viemos preparado. Não, o senhor falou comigo. Se eu perguntei para ele se ele queria. Então ainda dá tempo, né, irmãos? A noite nem começou ainda. Vamos buscar Deus e vamos pedir uma resposta. Se o senhor quer que a gente fique aqui a noite toda buscando. Eles ficaram meio que desanimados. Eu falei: olha, irmãos, e o senhor falou comigo, né? Agora o senhor vai falar com os irmãos, com cada um de vocês. Nesta oração, nós vamos entregar essa causa, essa necessidade que nós vemos aqui, porque a Irmandade não pode mais ficar numa situação daquela. Naquele cubículo, amontoado, as pessoas passando mal. E dobramos o joelho. Para resumir, irmãos, o Senhor falou para mim: eu não quero que vocês fiquem aqui. E para corroborar, né, irmão, os irmãos já sabem, falou com todos. Nós fizemos uma oração de agradecimento, levantamos e eu comecei a perguntar, que nem como se fosse uma reunião de ministério. E um por um, sem ninguém ser influenciado, irmão, o senhor falou para mim que não. Eu estou triste porque eu vim para ficar. Outro também: irmão, o senhor falou que não era para fazer isso. Não sei porquê, irmão, eu também queria ficar. Sabe por que não, irmão?
Porque aqui, ó, onde nós oramos aqui, aí, ó, nessa salinha aí do irmão Miguel, era o lugar que Deus já tinha preparado e nós não sabíamos. Tá aí, ó. Tá até a placa de obra, né? Olha lá, como eu falei para os irmãos, pré-fabricado, né? Vou mostrar com o mouse aqui para os irmãos, não sei se vai aparecer aí. Ah, não aparece. Mas tá aí os irmãos do lado, né? Foi esse pré-fabricado aí, esse terreno. O Senhor não permitiu que nós ficássemos aquela noite, porque nós estávamos justamente orando no terreno que Deus ia preparar. Né? Foi aquele terreno, esse terreno de 500 metros quadrados, que Deus preparou para o Jardim Real. Então, irmãos viram 12 anos. 12 anos esperamos. O 12, eu vou mostrar para os irmãos, o irmão, que esse 12 me acompanha. Em 6 meses, olha aqui, ó, a esposa junto, né? Até o netinho na obra. Olha lá o irmão Marcos lá. O Marcos, o netinho. Olha os irmãos trabalhando. Olha a foto do irmão Marcos. O irmão Marcos está com esse boné de português aí, ó. Tá? Os irmãos estão aí trabalhando. Até junto de nós aí está um irmão que hoje é ancião lá no Ceará, foi cooperador de jovem nosso aqui, nosso irmão Adriano. Tá aí, irmãos. Olha aí. A igreja já quase pronta, né? E aqui já o irmão Marcos atendendo o culto, ó. Dentro da igreja, ó. O irmão Marcos atendendo o culto. Olha como os corredores, irmão, cheios. Nesse dia aí, ó, estava ainda vazia. Até no púlpito ia, irmãos. A esposa envolvida com as irmãs, no lanche. Eu estou mostrando tudo isso para os irmãos, que nós tivemos uma vida aqui, irmão. Entendeu? Quando Deus preparou esse terreno, irmãos, o sentimento do ministério era o mesmo. Né? Um dia eu vou contar como que foi. Vou contar aqui, senão os irmãos vão ficar, né, à deriva, né? Como que foi que o irmão conseguiu, já que ninguém queria construir? Bom, os irmãos que estavam de Parelheiros trabalhando na Central de Santos vieram congregar na salinha e se apaixonaram e falaram, meu Deus, o que é isso? Que necessidade extrema. Nós estamos fazendo lá uma reforma, uma igreja, e aqui precisando urgentemente, esse povo está numa situação terrível. E sentiram, levaram a necessidade aqui para os irmãos não aceitaram, mas aí eles trouxeram uma proposta. 3 irmãos empresários de São Paulo tinham sentido de ajudar. Então aí o ministério, pressionado, né, irmão, porque aí eles não iam pôr a mão no bolso, né? Ou melhor, não iam usar a coleta, porque eles jamais iriam usar a coleta para o Jardim Real. Então, liberaram, fizeram oração, né? Só que na primeira semana, os 3 desistiram. E o nosso irmão, que eu não vou citar nome de irmãos aqui, para não prejudicar ninguém, né? Para não prejudicar ninguém. Mas eu vou citar, irmãos, porque eu acho que é em memória, né? Não vão perseguir o irmão por conta disso. Nosso irmão Salatiel, que foi um desbravador que Deus colocou no nosso caminho, lá de Parelheiros, lá de Parque América, lá.
da região de Parelheiros. Na época ele não era cooperador, hoje ele já é cooperador. Até brinco com ele, que foi a prova que ele passou no Real que preparou ele para o ministério. Esse irmão tem um testemunho maravilhoso, uma cura de um câncer. Um dia nós falamos sobre isso. Isso vai ser muito bom também passar para a Irmandade. Esses irmãos que tinham sentido, depois que nós oramos, porque era só isso que Deus queria, persuadir as pessoas que não queriam. Desistiram, não queriam mais. E esse irmão falou, irmão Marcos, então, irmão, eu senti que era Deus, mas infelizmente não aconteceu. Eu falei, opa, peraí, irmão, o que o irmão está falando? Não, irmão, os irmãos desse irmão, eu estou há 12 anos aqui, vamos dar o passo da fé, Deus proverá. Deus colocou essa força, assim como ele levantou Zorobabel, Moisés, tantos servos de Deus para uma obra, Deus levantou meu espírito, estava pronto, irmãos. Né? Eu vi cada alma nascer. Nós saímos de 5 pessoas, nesse inteirinho já tomavam quase 200 almas a Santa Ceia. Num bairro, irmão, com pouquíssima população. Só para os irmãos ter uma ideia, nós só temos 2 ruas paralelas aqui só. É uma quadra só de bairro. É bem pequenininho o bairro do Jardim Real. Mas cresceu sobremaneira, o Senhor chamou muitas almas. Né? Tá bom. Aí ele falou, então tá bom, já que você está com essa fé toda, então que seja. E para resumir, irmãos, essa história, essa parte gloriosa da nossa vida, de muita luta, lutando contra tudo e todos, mas Deus na nossa frente, o Senhor em 6 meses nos deu uma bela igreja, né? Era para ser maior, mas é uma igreja de 10 por 12, uma igrejinha média, que cabe os seus 200 irmãos. Né? Então, irmãos, com carta de habites, foi a primeira igreja na Praia Grande que teve alvará de funcionamento, com toda a documentação certinha. O Senhor nos exaltou. Nosso irmão, que era presidente na época, né, ele orou assim, Senhor, nós não acreditávamos nesta obra, mas tu mostrou que tu está à frente dessa obra. Porque ele viu que ele mesmo falou, nós não demos 1 centavo aqui, Senhor. E esses irmãos, em pouco tempo, entregaram uma igreja para a Irmandade. Bom, irmãos. Então, irmão, resposta a esses irmãos, né, que falam, volta, irmão, se humilha. Irmãos, pode ser que os irmãos que falam isso, os irmãos, são pessoas que sentam lá no banco, né? Entram na igreja, sentam lá no banco, cantam o seu ninho, ouve a palavra gostoso, né? A palavra gostosa que refrigera a alma. Eu sou contigo, vai que eu sou contigo, e vai para a tua casa. Irmãos, nós não somos crentes de asfalto, irmão. Nós não encontramos tudo pronto. Não, irmãos. Nós amassamos barro. Nós desatolamos o carro. Nós usamos lâmpada a gás, lâmpada de lampião. Nós vimos cada alma. Nós vimos prodígios, maravilha. Nós lutamos contra toda a inveja e ciúme. Mas nunca paramos. Nunca, irmão. Nunca. Durante todo esse tempo. A igreja tem já mais de 10 anos. Então, essa obra tem, 30, como eu falei para os irmãos, mais de 30 anos. Tirando os 12 de Salinha, dá o quê? Quase 20 anos de igreja. Faz quase 20 anos que essa igreja está construída. Os irmãos estão entendendo? Então, irmão, os irmãos agem, né? Os irmãos não conhecem os bastidores, mas como vocês têm falado muito, se humilha,
Dá a impressão, né, irmão, que tem o ministério é uma mamãe, ou o papai do filho pródigo, né? Que está aguardando, meu filho, volta, volta para mim te abraçar. Irmãos, lê do engano, irmãos. Esse ministério que os irmãos imaginam não existe. Os corajosos aí, cooperadores, né? Irmãos anciões, corajosos, inclusive, eu vou deixar uma palavra no final desse vídeo, 10 minutinhos de palavra. Esse vídeo vai ficar na história desse canal, na boca do irmão Paulinho do Jardim Paulista, a respeito daqueles que pegam as coisas prontas e não dão valor. E o que é dar valor, irmão? É dar valor para aquele que Deus se usou, sim, irmãos. Aos que trabalham na obra duplicada a honra. Eu entendi a obra que Deus fez comigo. O Senhor tinha que me separar para essa parte no YouTube. Muitas almas estão sendo atingidas ou estão sendo envolvidas por aquilo que Deus colocou dentro de mim. E isso era um plano de Deus. José tinha que ir para o Egito, de alguma forma, e Deus usou a maldade dos seus irmãos. Isso não isentou a maldade, mas o plano de Deus tinha que se cumprir. Tinha que se cumprir. Então, isso tinha que se cumprir. Deus falou na palavra que isso um dia ia se cumprir. Um dia o Senhor ia me tirar, ia fazer isso. Ninguém entendeu nada. Alguém pensou até que Deus ia me recolher há 20 anos atrás. Ou melhor, há uns 12, 15 anos atrás. Não. O Senhor ia fazer essa obra que vocês estão vendo aqui agora. Né? Esse canal atinge muito mais pessoas do que a congregação que eu atendia, que era de 230, 250 pessoas. Faz parte, não é quantidade. É o desejo que Deus tinha de colocar o que Ele colocou dentro de mim e compartilhar com mais pessoas. E Deus saberá qual vai ser o crescimento disso tudo. Então, essa ilusão que os irmãos têm de um ministério que é uma mãe que está esperando um pródigo, isso não existe, irmãos. Não existe. Conversando com um irmão, essa semana, o irmão me falou, irmão Marcos, resolveu o teu problema no ministério, né? Qual o problema, irmão? O irmão já teve a reunião, porque o irmão não está mais no relatório. Não, irmão. Eles não me chamaram para reunião mais. Não existe, irmãos, essa preocupação com os irmãos. Mas o Samuelzinho, o irmão Samuelzinho de Jandira, ganhou uma causa, e foi assim, nem foi ele que colocou. O Brás, quando houve aquela separação de Jandira com Samuel Trevisan, né, com o Brás, com o Ministério Brás, ele continuou a usar o nome congregação, CCB, e a congregação entrou com processo contra ele. E perdeu. Ia perder a designação. Então, aquilo que vocês viram lá no Brás, Samuelzinho para cá, Samuelzinho, sobe aqui, Samuelzinho, eu falei para o teu papai isso, aquilo é tudo uma encenação. Interesse escuso. Porque perderam na justiça e aquilo fazia parte do pacote. Se eles não fizessem aquilo, vocês, irmãos que são da CCB, iam perder o nome CCB. Mas não tem problema perder o nome CCB. Vocês não podem perder a graça. Porque esses homens que agem assim, já perderam a graça faz muito tempo. Não respeita a história dos seus irmãos. Não respeita a história da obra de Deus. Escarnecem. Descartam. Eu não estou querendo voltar, não. Pelo contrário, eu estou contente aonde Deus me colocou.
Já falei para os irmãos, nós estamos num projeto lindo, né? Uma ONG está se inicializando, um sonho de Deus, onde nós não teremos discriminação de atendimento, como existe na congregação. Então, isso que eu estou falando para os irmãos é para os irmãos entenderem que não existe isso, essa mamãe que está esperando o filho pródigo, o papai que está esperando o filho pródigo. Não, irmãos. Me descartaram, está lá já o nome do novo cooperador, tudo, sem fazer reunião nenhuma. Nada. Nada. Eu mostrei a história aqui para os irmãos, toda a história que está conosco. Eu tenho toda a documentação da compra do Jardim Real, da construção. Nós fizemos a igreja no Caixa 2, na doação. Não veio um centavo da administração, tenho todos os comprovantes. Tudo, acabamento. Na hora que foi para revestir, foi doação. Na hora que foi para colocar o ar-condicionado, doação. Na hora que foi para colocar o padrão trifásico, para colocar o ar-condicionado, doação. Nós demos uma igreja de presente para o Ministério CCB. Eu não estou reclamando a igreja. Se eu quisesse entrar na justiça, eu tenho toda a documentação, irmão. E mostrar que passou tudo aqui pela minha mão. E a documentação está comigo. Não quero isso. Eu não quero jamais, irmãos, voltar. Mesmo sabendo que eu jamais seria recebido. É uma ilusão que os irmãos têm. Mas eu entendo, porque vocês não vivem os bastidores da obra de Deus, da obra de Deus. Vocês não vivem os bastidores de um homem, de uma mulher, de uma família que luta pelas coisas de Deus. Vocês vão na igreja e voltam. Cantam os hinos, vão no ensaio, reunião de mocidade. O irmão não sabe o que é lutar contra a correnteza. Entendeu? Mas chegou um dia que o Senhor nos deu a liberdade. E hoje nós estamos aqui livres disso. Então, irmão, isso que os irmãos imaginam, o ministério, a mamãe esperando seus filhos, os irmãos estão totalmente enganados. Nesse interim, irmão, nesses 30 anos, se eu for contar aqui para os irmãos, arrumaram mulher para colocar pecado em cima de mim. O ancião fez uma carta e fez a mulher assinar. Tá, irmão? Falaram para mim parar, né? Porque a igreja estava crescendo muito. Eu já falei para os irmãos que para eles não interessa as igrejas locais crescerem, só as centrais. Eu perdi o número, teve uma época que eles vieram com o ministério todo para tentar me pegar em contas da manutenção. Eu perdi as contas das vezes que eu participei de reuniões de engodo, de sortilégio, de astúcia. Os irmãos não sabem nada. Não sabem nada. Vocês nem imaginam. Nem imaginam. Mas, irmão era para ser um ancião. Como que um homem que está com o povo, do lado do povo, que nunca viu a sua coleta, depois que abriu a igreja, nunca viu a coleta da manutenção, as coletas voam e não voltavam mais. Eu falava para o povo, irmãos, não dão na coleta, olha a necessidade e atende. Como que um homem desse vai para ancião? Como que um homem que considera todo mundo igual, que até uma criança de 7 anos de idade não foi orar no púlpito não só para todo mundo ver,
mas pregou no nosso púlpito com eloquência, na inspiração e revelação. Como que um homem desse, sem essa primazia, sem essa hierarquia, esse formalismo, vai, irmão, ser assimilado, irmão, por uma corja de pessoas que não querem, não trabalham para o crescimento e não querem que as pessoas trabalhem para o crescimento espiritual, não é de templos maravilhosos, mas de iluminação, de crescimento, de consagração, de santidade, de buscar realmente a verdade. Jamais, irmãos, jamais. Então, um dia eu já falei para os irmãos que eu escrevia o sonho que eu tenho, que eu tinha, e está se realizando, de viver no meio de pessoas sem essa hierarquia barata, esses homens amantes de si mesmo, que se vangloriam uns aos outros, que sobem na frente dos púlpitos e se apresentam, tripudiando na vida dos nossos antepassados que morreram, derramaram sangue para esse evangelho chegar até nós. Nunca aceitei isso, irmão. E o Senhor prometeu para mim que nunca o homem iria me honrar, e ele não deixou o homem me honrar, que a minha honra sempre viria de Deus. Então, tira isso da tua cabeça, irmão, irmã que entra no canal, e se humilha, irmão. Eu tenho que rir, porque você não conhece, ou você é inocente, ou é muito bobo, ou é sarcástico. Se você conhece realmente os bastidores, você jamais falaria isso para mim. Não tem ninguém me esperando na congregação. O meu nome já foi excomungado do relatório, irmão. O meu nome foi excomungado do relatório. E eu faço esse vídeo sem medo porque eu tenho todos os comprovantes. E tudo isso que eu falei aqui eu tenho como provar. Tudo eu tenho como provar. Nós estamos preparados para qualquer revés, qualquer levante. Nós estamos preparados, sim. Mas eu não estou aqui para isso. Eu fiz esse vídeo como um golpe de misericórdia para essas pessoas que ficam entrando no canal e se humilham, volta para a obra de Deus. Até quando vocês vão pensar que a graça é uma placa? Que obra de Deus é um CNPJ? Obra de Deus, irmão. Eu vivi na obra de Deus dentro da congregação, mas é com o povo. Você é a obra de Deus. Eu sou a obra de Deus. O povo que busca a Deus no Espírito da verdade é a obra de Deus. Não essa forma denominacional, litúrgica, formalismo, hierarquia, clero. Nada disso tem a ver com a graça, irmão. Nada. Desperta do que dorme. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo fala. Desperta, irmão. Você é a obra de Deus. Nós somos a obra de Deus. Não está confinada numa placa. Nós só temos que se humilhar para um. Aprenda isso. Confessar os nossos erros, nossos pecados para Ele, porque Ele pode compreender e perdoar. Agora, eu fico imaginando, né, irmão? E eu falei aqui só 1/10 do centésimo do que nós vivemos, experienciamos com o ministério. Mas, em compensação, vimos muita obra e continuamos a ver. Ainda unjo, oro, visito, não com tanta intensidade como antes, porque até a pandemia impediu todos disso. Todos, né? Mas continuamos ativos na presença de Deus, vivos,
pela misericórdia de Deus, por compaixão, por amor de Deus. Porque se dependesse desse ministério que os irmãos falam, volta, se humilha, irmão. Irmão, se os irmãos soubessem. Tá bom. E você que tem uma experiência aí boa, ninguém te persegue, é que você não assusta, você não confronta, você aceita tudo. Se você confrontasse com a verdade, você ia ver o que ia acontecer com você. Isso só acontece com aqueles que lutam pela verdade. Esse é o lutador. Ele luta pela verdade. Tá bom? Está aí, deixamos tudo pronto, né? Está lá o nome do nosso irmão Carlos Estouco, né? Nosso irmão Marcos, cooperador de jovem. Está lá. Irmãos, vocês receberam tudo pronto. Mas não esqueça que alguém chorou, que alguém lutou, que alguém batalhou, que alguém arregimentou, orou, visitou. Eu não só atendia culto, toda semana fazia visita. Mas o primeiro levante do ministério, quando abrimos a igreja, que eles colocaram um ancião em cima de mim, foi para isso. Foi para dividir a igreja, e a igreja do Jardim Real ficou dividida completamente. Tanto é que eu saí, irmãos, e aqui, do povo mesmo, as pessoas sentem falta dos cultos fervorosos, mas do irmão Marcos, do Marcos, não. Entendeu, irmãos? Por quê? Porque o trabalho que foi realizado para fragmentar, para dividir, como é sempre feito, para destruir, foi feito. Mas, irmão, as coisas não estão acabadas não, hein? Eu falei para os irmãos do 12, né? Deus me deu uma grande vitória, eu fui exonerado, fiquei 12 anos fora do serviço público. Depois de 12 anos, o Senhor me retornou. E quando eu estava entrando pelas portas, não estava entendendo nada, falei assim, o que eu estou fazendo aqui? O Senhor falou, me tiraram. Não falou, me tiraram Marcos. Me tiraram pela porta dos fundos e agora eu estou entrando pela porta da frente. Por isso que eu estou... Isso aqui é uma pregação, viu, irmão? E é profética. Os irmãos dão valor para aqueles que trabalharam na obra. Dão valor. Porque as coisas não acabaram ainda, não. Tá? O irmão está falando que a obra... Não é, olha, se não for obra de Deus, vocês dão graças a Deus, porque não vai acontecer nada, vai continuar do jeito que está. Se não for obra. Mas se for uma obra, a obra de Deus, irmão, os filhos de Deus não são descartáveis. Jamais. Tá bom? Vou deixar agora essa palavra linda para os irmãos meditarem. Deus abençoe a todos. Sejam sempre abençoados. Fiquem com Deus. Quantos que deram a vida, sua existência, sua mocidade, construíram suas igrejas, estabeleceram uma doutrina. Oremos por essa leva de ministério que veio aí também, que tem a dignidade de conservar o que estão feito. Porque é fácil encontrar tudo feito. É como os filhos de hoje também. Já encontra tudo feito. Acha fácil. Foi tudo fácil. Não sabe quanto foi chorado. Quanto foi suplicado. Quantas perdas e sofrimento para construir uma igreja. Comprar os bancos. Quantas orações para ter uma palavra de doutrina, de sabedoria, de conhecimento. E agora pegam tudo pronto. Olha lá vocês que estão pegando tudo pronto.
Veja o que vocês vão fazer nesta obra. Porque tem um juiz que vai cobrar tudo o que nós fazemos e não fazemos e desfazemos. Muitos filhos não agradecem o que encontra pronto, contrafeito, acham fácil, mas custou lágrimas de sangue, esforço, dedicação, pé no barro. Perseguição, ciúmes, inveja, contenda, impedimento, imposição. Leis contrárias que tiveram que enfrentar para chegar no dia de hoje. A congregação está nisso aqui. Vocês querem ouvir mais, irmãos? Se a congregação cristã no Brasil guarda isso que é profecia, sai fora dos termos da espiritualidade e da doutrina de Cristo, Deus tira todo o bem material da congregação, nós vamos voltar de novo nas salinhas de oração. Se acredita ou não acredita, vai acontecer isso se não houver obediência. Benefício não é construir templos, não é só socorrer a obra da piedade, é salvação de almas. Essa é a palavra desta noite. Não tem chantilly não, viu? Nem adoçante não. É a palavra nua e crua que nós ouvimos, é a verdade que Deus está falando. O benefício é espiritual. Não estamos nada atrás de coisas materiais. É a presença de Deus. É a comunhão do Espírito Santo. É o contato com Deus de dia e de noite. A felicidade da paz. Felicidade da certeza da vida eterna. Que estamos angariando, não estamos perdendo. Estamos angariando. Que o tempo vai passando, estamos nos aproximando mais daquela terra prometida. Então, o benefício desta palavra é a tua santificação. Se você veio buscar alguma coisa material, dá um glória a Deus. Leva a santificação desta palavra na tua alma e no teu coração. Agradece a Deus por esta palavra. Porque algum bem que Deus possa te dar, vai perder um dia, vai sumir. Mas o que você veio buscar no Espírito, vai durar a eternidade. Deus seja louvado. Agradecemos a Deus em oração. Se não orar, eu vou orar também.